E hoje eu trago aqui essa mulher incrível, Luciana Ambrosino, ressaltando aqui toda essa trajetória multifacetada, né, de vendedora aos 12 anos, hoje farmacêutica, nutricionista. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por disponibilizar o seu tempo e a gente compartilhar de um super bate-papo aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Lu, conta pra gente, começa colocando pra gente a situação de como que foi esse desafio de você passar por todos esses, né, do ponto a ponto para chegar hoje na história que a Luciana construiu. Na verdade, eu costumo dizer que a minha história é uma história de vida essencial, Tati. Por que essencial? Porque as pessoas me perguntam, nossa, Lu, você já fez tanta coisa na sua vida, quem conhece a minha história? Como você mesmo colocou, comecei trabalhando como vendedora aos 12 anos de idade e de lá para cá nunca parei em nenhum momento. E nunca também me coloquei em situação de vitimismo, sabe? Por não parar, por ter que trabalhar de forma, às vezes, muito dificultosa por conta dos perrengues da vida mesmo, de ter que pegar um metrô meia-noite, de ter que pegar um ônibus de uma cidade para outra de madrugada sozinha, porque eu já fui vendedora, eu já fui professora, eu já fui artista, eu já fui tudo que você pode imaginar dentro de um trabalho profissional, eu já fui. Já fui auxiliar de escritório, já fui propagandista, já fui uma pessoa que... Então, eu já fiz de tudo nessa vida, Tati. Já comecei como vendedora, já fui professora, já fui artista. E eu costumo dizer que a minha história é uma história essencial, porque eu nunca me vitimizei pelos problemas que eu passei durante a minha vida para chegar onde eu estou. E dentro dessa essência, hoje, como nutricionista, como farmacêutica, como empreendedora, eu busco plantar essa semente nas pessoas, sabe? Porque as pessoas, elas têm esse hábito de se vitimizar o tempo todo, de achar desculpas, de colocar desculpas em tudo, que não consegue fazer determinadas coisas, porque dentro da área da saúde a gente tem que buscar enfatizar, né, o autocuidado, enfatizar as mudanças que você precisa ter na sua vida, e as pessoas, elas sempre colocam algum empecilho. E eu, com a minha jornada e a minha história, eu não consigo muito aceitar esses empecilhos como sendo algo importante, porque eu fico pensando, eu nunca coloquei empecilho em nada, eu sempre me superei, eu sempre busquei melhorar. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer o que precisa ser feito, sabe? Sim. E isso sempre foi uma charada na minha vida, eu sempre coloquei isso como um ponto importante de estudo mesmo próprio, sabe? De autoconhecimento, para tentar ajudar as pessoas nessa busca, né? De algo que impacta diretamente no seu eu interior. Sim. Porque como uma pessoa altruísta que eu sempre fui, eu sempre planto essa sementinha, sabe? Tento colocar essa sementinha de responsabilidade, essa sementinha de autocuidado, de busca interior, porque eu não aceito a pessoa dizer que ela não consegue alguma coisa, eu não consigo tirar o pão da minha dieta, eu não consigo levantar cedo para ir numa academia, isso para mim é inaceitável, porque como seres humanos, eu fico pensando, qual é o nosso propósito? Né? Qual é o propósito nessa vida? O que você está fazendo? Eu já cheguei a fazer esse tipo de pergunta para paciente meu. Qual é seu propósito de vida? O que você veio fazer nessa vida? Porque para mim, nós somos seres em evolução. Exatamente. Não é? Então, assim, você pode se superar dentro de muitas coisas. Então, é o que eu disse, como já fui vendedora, já fui professora, já fui artista, já fui diversas profissões na vida e eu consigo me ver em qualquer outra que me coloquem, sabe? Porque eu acho que na vida tudo é muito treino. É, muito treino. Muita Eu acho que essa vontade. questão de constância, eu acho que a gente compartilha muito desse pensamento e, por outro lado, eu levo até muito isso em terapia, na questão do quanto que a gente se incomoda com a falta de escolha do outro. Porque pra gente realmente é muito difícil. Porque quando você vem dos desafios e você vê que tudo é possível, só depende de você. Sim. Né, da sua autorresponsabilidade, de você ter realmente aquela constância, de você criar bons hábitos. Sim. E muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade e fica ali naquele papel de vítima. Sim. Né? E o quanto que aquilo não pertence a gente. E a gente entender que, né, que tá tudo certo e que vai da escolha do outro. Porém, você tá ali, você tá numa posição onde as pessoas te buscam para isso. As pessoas te mudam, né? Hoje a posição da Lu como farmacêutica e nutricionista, onde você faz essa junção, né, do seu atendimento na clínica, enfim, dentro
da profissão é justamente isso. A pessoa tá ali buscando uma ajuda. Sim, Então, ela precisa fazer a parte dela. sim, sim. E dentro de tudo isso, Lu, de todo esse desafio, hoje você fala assim, que me coloquem numa situação, de repente, que você precise passar por algum outro desafio. Mas hoje, você é completa como nutricionista, farmacêutica, como dona, né, da Nutri, tipo, para você isso, hoje você é uma pessoa completa em relação ao profissional? Olha, eu posso dizer que estar completa, eu, dentro da minha espiritualidade, eu acho que eu nunca estarei, porque a gente sempre quer melhorar alguma coisa. Tá. Então, assim, completa como mulher, completa como mãe, completa como profissional, eu posso dizer que sim, mas completa como ser humano, jamais. Ah, não, aí é jamais. Eu acho que todos os dias a gente pode ser melhor em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, por isso que eu prezo muito por essa integralidade no meu trabalho, porque eu acredito muito no potencial das pessoas. Eu coloco muita fé no potencial das pessoas quando elas buscam o meu atendimento, quando elas buscam algo para melhorar na vida. E essa questão de eu colocar muita fé nas pessoas, eu acho que essa credibilidade que eu coloco de uma certa forma faz com que aquela pessoa modifique os pensamentos dela. Então, quando eu converso com alguém, a minha consulta, ela não está só relacionada na dietoterapia ou na prescrição de um Sim. fitoterápico, de um suplemento, de um nutracêutico. Eu quero que aquela pessoa seja melhor em todos os sentidos. Eu quero que ela encontre a sua essência, assim como eu encontrei a minha, dentro de tudo que eu plantei e que eu construí durante a minha vida. Que foram, né, passos árduos, não foram histórias, né, Exato. pequenas. Quando eu coloco essas histórias no papel, você sabe, você leu toda a minha história na íntegra, é uma história difícil, né? É uma história de vida difícil. E às vezes as pessoas te colocam numa posição que para você foi fácil, aquilo é muito fácil, porque você tem acesso, porque você tem condições financeiras, ou porque você tem alguma outra situação que ela não tem. É isso. E eu sempre enfatizo que isso não existe, porque eu também não tinha. Eu também não tinha o corpo que eu também não tinha o dinheiro que eu não tinha a posição que eu não tinha a vontade que eu tenho hoje, porque tudo isso é construído num passo a passo, num propósito, num propósito. Essa é a Sim, palavra mais, acho e que aí que você mais traz, né, casa. a questão do... Cara, tem que ter esse desejo, né? A gente precisa ter essa Sim, sementinha de... sim, Agora, o quanto que você acha... A gente conversa muito aqui sobre a espiritualidade, principalmente no mundo da gestão, né? No mundo sim, corporativo. O quanto que eu acredito hoje que a gente está abrindo uma porta, a gente está conseguindo mesclar, a gente está conseguindo ter mais abertura para falar isso dentro do mundo corporativo. sim. Eu vivo muito isso na pele dentro da minha empresa. E como é para você essa visão? Tirando a parte dos pacientes, mas como que você, empreendedora, entende esse conceito, sabe? Da gente conseguir fazer esse equilíbrio de ter essa junção desse corpo, dessa mente, desse espírito Sim. dentro do corporativo. Como que é isso para você? Na verdade, a minha maior dificuldade é fazer os meus funcionários entender que a espiritualidade é uma só, independente das suas crenças individuais. A espiritualidade é uma só. E a espiritualidade é justamente sobre estes propósitos internos, sobre essa essência, porque personalidade, características são coisas que a gente Exato. carrega. A personalidade a gente molda durante a nossa vida, característica a gente traz nos nossos DNA. Agora, a questão da espiritualidade, ela está na essência de cada um, ela está nesse propósito, ela está nessa força que eu chamo de força vital, que é tudo que nos comanda, tudo que Sim. nos move e que nos faz entender quais são os caminhos que eu devo seguir. Porque se você está num caminho sem propósito algum, você não tem para onde ir, então qualquer lugar serve. Qualquer lugar Né? serve. Você pode se desviar no caminho por diversas vezes, você pode se perder. Agora, quando você tem um propósito, por mais que você se perca ou desvie do caminho, você volta para aquele lugar, você volta Exato. para aquele, para Você aquele, tem um para... porto seguro ali, Sim, né? você está sempre caminhando para um propósito, você tem ali um objetivo principal. E eu sempre falo isso dentro da empresa, porque o crescimento de cada um
está neste propósito, Exato. não está no seu diploma, não está na sua experiência, porque, claro, a gente sabe que isso conta como uma via de regra, né? A sua experiência, o seu currículo, ele é importante, mas o quanto que você carrega dessa competência não te dá essa Essa essência, essência, né? a Essa essência. habilidade, né? O jogo de cintura É para você você. saber o que você quer, porque você está lá fazendo o quê? Você está lá manipulando uma cápsula, é isso que você quer para você? Você quer além disso? Porque hoje eu vejo as pessoas, elas presas em um ciclo vicioso, um maquinário, talvez por conta da internet, das redes sociais, onde ela é contratada para fazer aquilo, ela Ela faz só faz só só aquilo. aquilo. E se ela for buscar algo a mais para fazer aquilo, não, eu não fui contratado para É fazer sobre isso. isso. E assim, não é exatamente, e eu vejo que não é sobre isso, né? É, É sobre o assunto, mas não é sobre isso. Você foi contratado para ser alguém melhor, para você mostrar que é. você pode ser melhor, porque o seu crescimento vai depender disso. E é isso que eu vejo que é a maior dificuldade das pessoas entenderem, e está dentro dessa questão da espiritualidade como um todo, que é a essência, independente de crença. É o que você tem dentro de você, é a sua fé, é a sua boa vontade, é o seu amor. Como eu sempre falo, o amor é primordial para qualquer trabalho que a gente Exatamente. faz, né? A minha frase de vida eu sempre falo, né? Coloca um pouquinho de amor que dá certo, que é a história do Sazon. É. E é verdade, tudo que você coloca amor, você consegue traduzir aquilo de uma forma muito mais expressiva. E eu vejo a espiritualidade nesse sentido, sabe? Eu não vejo a espiritualidade apenas como uma crença, um Deus aqui, um Deus ali, um Deus ali. Não, eu vejo a espiritualidade como algo interno muito maior que mora dentro de você, que vive dentro de você, que são esses propósitos de vida, que são essas negociações com você mesmo, aquela voz interior, aquilo que você isso. conversa com você. Então, eu acredito muito que o crescimento dentro de uma empresa depende da essência de cada pessoa, o que que ela carrega dentro dela e o que que ela espera daquilo para adiante, entende? O quanto ela vai fazer para buscar algo melhor, porque a competência em si, ela depende muito dessa É, essência, é. porque o diploma, ele só vai te dar o diploma, O técnico, né? ele só vai te dar a base, É. mas nem todo mundo que tem a base tem competência para É. executar. E a gente tem muito essa frase no corporativo, né? Muitas vezes a gente demite a pessoa pelo comportamental e não pelo técnico, Exato. né? Então não é pela habilidade técnica, e sim pelo lado comportamental. Eu acho que a gente, como gestor, a gente tem esse papel de despertar, a gente tem esse papel de. Não é fácil, Não, não são todos que estão abertos para isso, não. para viver essas experiências. Eu tive um outro bate-papo com a Kelly, que é uma querida, e ela faz consagrações de cacau. E ela trouxe um comparativo muito legal, tipo, de um peixinho dentro do oceano, e esse peixinho está dentro de um aquário, porém dentro do oceano. E tem um peixinho fora que está livre nesse oceano todo. Que é esse dogma, é essa religião, é esse fanatismo, é essa polarização Sim. que fica dentro desse aquário, e o quanto que às vezes a gente não se permite a outras coisas. Sim. E a gente está livre nesse oceano, para a gente deixar experienciar outras coisas, vivenciar outras coisas. Hoje eu tenho 60 funcionários, mas se eu precisar chegar na empresa para recolher um lixo, para lavar um banheiro, não tenho problema algum. E é justamente isso que você falou. Se você contrata uma pessoa que ela foi contratada para apertar o parafuso, se ela tiver que colocar a porca, ela não vai colocar. Não vai. Mas ela acha que é sobre a gente. E não é. E não é. É sobre ela mesma. É sobre ela mesma. Exato. Porque é a evolução dela, é o quanto que ela está aberta. Às vezes é isso, é numa apertada de parafuso. Que você vira a chave, que você se conecta com algo muito maior. Exato, Lu. E de repente é isso que você falou, querendo ou não, a pessoa está ali, você está mexendo com medicamento, esse medicamento, olha o propósito de tudo isso. Sim. Eu Você falo o está tempo manipulando todo. coisas que é para salvar vidas, que é para melhorar. Isso. Como que uma pessoa mal-humorada, de mal com a vida, está ali manipulando suas coisas que está ali para salvar? Existe um propósito gigantesco atrás disso. E eu falo isso o tempo todo, Tati. Eu entro no laboratório e aí quando eu converso com as meninas, eu falo, gente, vocês têm que pegar isso aqui
como se vocês estivessem fazendo para a mãe de vocês, Isso. para o pai de vocês. Porque as pessoas que estão precisando desse potinho que vai chegar na casa dela, você não sabe como que ela está Exato. naquele momento. Você não sabe se ela está num momento de dor, se ela está num momento de perda, se ela está num momento extremamente feliz da vida dela e que aquilo vai complementar ainda mais a felicidade dela. Exatamente. Então, vocês precisam viver este momento. Eu levo muito isso para as meninas o tempo todo. Viva o momento, porque isso que vocês fazem é extremamente importante. Assim como eu cheguei para minha faxineira e falei, o seu trabalho é primordial. É primordial. Porque a limpeza é primordial. Isso aqui limpo é o que mostra o É que eu isso. sou, o que eu represento para a sociedade, para São Caetano. É este lugar estar bonito, limpo e perfeito. Então, se você não faz esse trabalho para mim, quem que vai fazer? O seu trabalho é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que trazer essa importância para ela entender que todos os funcionários ali dentro têm a mesma importância. Tem a mesma importância. E não é porque ela está fazendo a faxina ou a limpeza, muito pelo contrário. Às vezes o que ela acha menosprezante é o que mais importa É o para que mim. mais importa. E ela não sabe disso quando se o patrão não chega e fala. Então, todos têm né, uma importância gigantesca dentro de uma empresa, porque é um trabalho em equipe que faz o negócio crescer. Nenhuma andorinha cresce sozinha, né? Exato. Os velhos provérbios já dizem. Então, assim, a gente sabe que quando a gente tem uma equipe que é realmente integrada, funcional, e é o que eu executo todos os dias, eu busco a integralidade nos meus tratamentos de saúde. Então, eu também busco a mesma integralidade no comprometimento da empresa, porque é isso que faz a diferença. Eu vejo a diferença nos tratamentos que eu executo com os meus pacientes. Então, quando eu vejo isso de uma forma unificada, porque o propósito de vida é esse, Tati, a gente conseguir enxergar as coisas, porque eu falo para o meu paciente, quando eu estou conversando com eles, não é sobre entender, eu não falo, você entendeu isso? Eu falo, você consegue visualizar isso? Porque a vida é assim. Se você... Tem que ser palpável, como se fosse tudo palpável. é igual. Então, assim, se eu trabalho essa integralidade no seu sistema de saúde e você se sente muito bem, dá muito certo, se você trabalhar a integralidade dentro da tua família, você vai ficar muito melhor. Se você trabalhar a integralidade no seu meio social com seus amigos, você vai ficar muito melhor. Se você trabalhar a integralidade no seu trabalho, no seu emprego, você vai ficar muito melhor. É sobre isso. É sobre você unificar os pensamentos essenciais, aquilo que está dentro de você, Sim. em qualquer área da sua vida. Porque é isso que faz a diferença. O que mais traz problemas para a vida das pessoas é justamente a falta de amor, juntando com essa divisão que todo mundo faz de tudo. Não Eu acho que é existe. muito aponta-dedo, sabe, Lu? Eu acho que é muito o outro responsável pela Sim, as pessoas... pela situação que eu tô. É o que eu falei. E não é. É e o não que eu é. falei. Por isso que as pessoas falam, como que você chegou hoje aonde você está, entregando panfleto no farol? Eu falei justamente por isso, porque eu sempre trouxe a responsabilidade de tudo para mim. Eu não culpei os meus pais, eu não culpei as minhas irmãs, eu não culpei o universo, eu não culpei a isso. vida. Eu simplesmente fui lá e fiz o que devia ser feito. Eu fui atrás de tudo que eu sempre quis. Aí as pessoas falam, nossa, mas querer não é poder. Claro que é, se Lógico depende que é. de você, É claro que a gente não está falando de fatores externos, sorte, quero ganhar na Mega Sena, não. Aí depende do fator sorte. Agora, tudo que depende da sua visão, tudo que depende do seu pensamento, tudo que depende da sua ação, é possível. É possível. Então, eu volto na nossa pergunta inicial. Quando alguém fala para mim, eu não consigo tirar o pão da minha dieta, eu não consigo acordar cedo para treinar, isso para mim eu não consigo entender. Eu não consigo A gente entender. tem essa dificuldade, até mesmo por conta dessa praticidade toda e da gente. É para qualquer obra. Sim. Precisa fazer isso, vai, e a gente faz, e é justamente isso. Agora, o quanto de desafios que a gente tem, principalmente dentro do empreender, que é sobre a gente lidar com o tempo de cada um, primeiro, Sim. né? Segundo, com as escolhas de cada um, porque muitas vezes você está vendo ali que você tem um funcionário que está ali fazendo encapsulamento dos manipulados e está mal-humorado, e está, sabe? E escolhe diferente, não precisa estar aqui. Exato. Então, é muito sobre isso. O quanto que às vezes a gente precisa lidar com um colaborador que não quer fazer uma escolha diferente. Muitas vezes eu tenho muita clareza que a falta de escolha é por pavor de consequências. Cara, a consequência é sua. Sim. Né? E o quanto que a gente como gestor, o quanto a gente como exemplo, a gente precisa
despertar as pessoas. E tem aquela parábola de jogar a vaquinha pro brejo, às vezes você precisa empurrar a vaquinha no brejo mesmo, para você entender o que você precisa fazer de diferente, sabe? Às vezes a gente precisa fazer uma demissão, ou muitas vezes a pessoa já está insatisfeita, às vezes não chega na nossa mesa para a gente fazer e Gera um tomar ciclo essa de iniciativa. fofocas, Exato, é justamente sobre isso. A minha pesquisa de clima na empresa, minha maior reclamação dentro da empresa é fofoca. Quer dizer, todo mundo está reclamando de algo que eles estão provocando. Exato. Como que você muda tudo isso? É muito difícil. Sabe? Então, é muito sobre isso, é muito sobre essa questão da gente trazer. Por isso que eu acho que a espiritualidade e esse autoconhecimento é impossível, não tem como separar. Na minha percepção, na minha crença dentro da minha corporação hoje, na minha forma de gestão, não tem como separar. Independente da religião. Sim. Independente da religião. Sim. Então, é dentro disso que você falou, é dentro do seu universo, da sua crença, do seu Deus, do seu o que for, né? Mas que a gente entenda que a gente sempre tem um ponto para melhorar. Com certeza. Né? E nas minhas entrevistas, muitas vezes de admissão, eu acabo colocando muito essa questão, né? O quanto que essa pessoa precisa vir para contribuir. Quando a gente fala em contribuição, não é só apertando seu parafuso, é contribuindo com tudo. Trazer algo a mais, né? Trazer Essa algo a essência. mais. Eu tenho uma essência, você tem uma essência. Exato. O que você pode trazer para mim que vai me fazer uma pessoa melhor dentro da própria equipe, não só da execução do trabalho. Não só da execução do trabalho, é numa mesa de almoço, em fazer essa troca de experiência. Agora você vai sentar no almoço e reclamar do patrão, reclamar da empresa, reclamar que o almoço está ruim, reclamar... Cara, que mundo que a gente está vivendo desse jeito. Exato. E aí, muitas vezes, a gente está preocupado hoje com o NR1, com saúde mental, e muitas vezes não é o CNPJ culpado por tudo isso. É essa mudança de pensamento de ser humano, do ser humano que a gente precisa mudar. Você acha que isso é um grande desafio hoje pra gente? É porque é aquilo, né, Tati? Nós, como pessoas essenciais que somos, nós buscamos sempre melhorar internamente. E como altruístas que somos, nós queremos plantar essa semente no próximo. Sim. Seja com o meu colaborador, seja com o meu paciente, ou seja mesmo dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, maridos, família, enfim. Por quê? Porque você sempre tem algo para contribuir para aquela pessoa. Agora, o problema maior é o ser humano. Será que ele está aberto a pegar essa contribuição como uma forma de crescimento? Ou ele vai pegar isso sempre como uma forma negativa, porque te coloca sempre numa posição de patrão? Porque o posicionamento do funcionário, do colaborador em relação ao patrão, na maioria das vezes é sempre igual. Aquela pessoa é superior a mim, e aquela pessoa é melhor do que eu, mas não com o intuito de trazer o bem-estar e a melhoria para si próprio, mas olhando aquilo como algo ruim, olhando aquilo como um alvo, né, como um vilão. É aquela como história um explorador, né? Um explorador. Eu falo, eu às vezes me coloco assim na posição de algumas pessoas que eu vejo debatendo na internet, né? A gente às vezes entra nos comentários de internet. E esses dias... Adoro ler os comentários. Nossa, eu prefiro ler os comentários do que o vídeo. Esses dias eu não aguentei e acabei comentando sobre um assunto exatamente esse, que uma pessoa que é dona de um empreendimento farmacêutico e que faz eventos farmacêuticos. E ele colocou lá que ele estava numa churrascaria e que o gerente estava servindo carne. E aí ele chamou o gerente e falou, até você está servindo carne? Ele falou, nós estamos com uma escassez de funcionário. E aí ele colocou isso num post dizendo, você que trabalha com farmácia, está sentindo isso na pele? E aí eu acabei fazendo um comentário justamente falando sobre isso. Ele estava falando sobre a questão salarial do país, a questão econômica do país e tal. E eu conversando com meu marido, nós somos sócios, e assim, a gente sempre debate muito sobre isso, né? Questões financeiras, salariais. E nós chegamos a um ponto que é aquela história, é muito para quem paga e pouco para quem ganha. Porque nós também não temos a ajuda do governo e as pessoas olham a gente só como vilão. Exato. Os colaboradores olham a gente só como vilão. Mas, na verdade, tudo está vindo de uma crescente, né? Que está perdendo-se o controle nessa questão econômica do país. E é justamente isso que eu fui fazer o comentário. Aí uma pessoa escreveu assim, porque eu falei que meus funcionários ganhavam bem, que meus funcionários eram bem tratados. Aí a pessoa escreveu, quanto que você paga para seus escravos trabalharem 6 por 1?
Aí aquilo me deu um negócio, Tati, me deu um negócio porque eu falei assim, como que alguém se sujeita a falar dessa É, forma na internet? Porque agora virou um livro aberto, né? virou um livro aberto. Virou a casa de ninguém. E aquilo me deu um constrangimento tão grande, porque eu fico imaginando, será que os meus funcionários também pensam assim? Será que eles pensam que eles estão sendo escravizados e eu achando que eu estou abafando É, como patroa, normalmente, viu, Lu? trazendo um momento bom, trazendo um lugar, um ambiente bacana para trabalhar, porque isso é uma coisa que eu sempre prezei, Tati. Um ambiente familiar, um ambiente gostoso, um ambiente sem pressão. Justamente, meus funcionários, eles têm liberdade dentro da empresa. E isso eu acho que vale, às vezes, muito mais do que qualquer salário. Porque É, você trabalhar sob pressão, você trabalhar com metas, você trabalhar com alguém infernizando a sua cabeça ali 24 horas por dia. Tem pessoas que trabalham, vivem o trabalho. é isso. Eu falo, será que as pessoas não pesam tudo isso? Não, Não não pesam? pesam, Lu. Eu vivencio isso na pele. É, eu tenho pessoas de dentro da empresa que colocam comentários em portais onde a pessoa não se identifica, mas que ela coloca que ela é funcionário da empresa. E com coisas que são tão importantes para mim, são tão viscerais e orgânicas, porque é a minha maneira de lidar com o negócio. E aí você lê cada barbaridade que você fala, o que essa pessoa está fazendo aqui ainda? Por que essa pessoa não escolheu diferente? Sim. E além dela não escolher, ela ainda se acha no papel e no direito de colocar algo que é isso que você falou. Gente, a minha empresa tem 22 anos. Sim. A gente construiu o nosso império ali dentro da nossa realidade e hoje, diretamente eu tenho 60 funcionários, mas indiretamente quantas pessoas dependem dali? Exato. A pessoa ela consegue ter empatia de saber e ter a sensibilidade que ela fala assim, eu estou colocando meu ponto de vista aqui, que eu estou tirando o direito de alguém que queira trabalhar nessa empresa, já leia isso e nem se deu o direito de querer estar lá dentro por uma opinião dela. É revoltante isso. Revoltante. É revoltante. Porque esse cara muitas vezes nunca sentou na minha mesa para colocar 1/3 do que ele escreveu. Exato. É isso que me incomoda, porque eu falo, a partir do momento que você tem alguma coisa para trazer, seja ela boa ou ruim, a primeira pessoa que tem que saber disso somos nós. Isso, Não é a fofoca, não é o amigo, não é o exato. Quem que vai coleguinha, resolver não o é a problema? pessoa na família, não é seu marido, não é seu filho, eles não têm nada a Exato, ver com isso. exato, Lu. Se tem alguma coisa que lhe incomoda, algo que eu possa melhorar, algo que eu possa te trazer de melhor, por que que não senta ali, e vem conversar Exato. diretamente conosco? Por quê? Porque tem esse tabu É, do patrão ser o vilão, do patrão estar lá só para pisar, do patrão estar lá só para te trazer coisas ruins, e quando na verdade não é isso, porque para mim, quanto mais feliz você estiver trabalhando na minha empresa, melhor, exato. porque eu vou ter muito mais proatividade acontecendo dentro daquele local. Porque é isso que eu prezo. Eu prezo por proatividade, por felicidade, por alegria, por bem-estar, por saúde. Eu não quero Exato. ninguém lá doente, ninguém lá ruim, ninguém lá É mal-humorado. como se a gente tivesse esse propósito, né? Exato, mas E é o não é, e por propósito. outro lado, cara, eu não deixo de acreditar no ser humano. Eu acho que Eu não falo a gente toma fé. paulada toda hora, a gente toma pedrada toda hora, mas é muita resiliência. Sim, Porque tem hora que você fala, quer saber, eu vou tratar o negócio como dinheiro e eu tô aqui para ganhar dinheiro e e pronto. pronto, tá tudo certo. O que também não tá errado. Sim, porque trabalho é trabalho. Exato, mas por outro lado é muito mais forte que a gente, Sim, né? É muito mais forte. A gente tá nesse lado do desenvolvimento, do autoconhecimento, é um sim, bichinho que quando te pica, é isso que você falou, você quer colocar aquela sementinha no outro, você quer fazer com que a pessoa pense diferente, sim, traga uma visão diferente daquilo. E sim, muitas vezes são essas escolhas diferentes que ele precisa fazer. Dentro dos meus valores não quer dizer que precisa ser os seus, e tá tudo bem. sim. Sabe? Mas não quer dizer também que você precisa estar ali contaminando outras pessoas, contaminando o ambiente, e muitas vezes a gente deixando com que o outro tenha um ponto de vista que é do outro, que não é nosso, que não é seu, né? Então, isso eu acho que é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho do dia para a noite. Sim. Eu acho que no nosso sangue empreendedor está justamente isso. Eu acho que o maior desafio, eu acho que é lidar realmente com o ser humano. Não é gestão, não é parte Não. financeira, não é nada. É Eu ser acho humano que mesmo. O é um ser problema humano é o ser mesmo. humano. O ser humano precisa entender que ele está aqui para evoluir, que ele precisa ser Exato, humano. É por isso que chama ser humano. E ser humano é justamente isso: é você pegar aquilo com mais intensidade e fazer daquilo algo melhor. exatamente. É o propósito real da vida mesmo, em relação à saúde, em relação ao empreendimento, em relação ao seu crescimento pessoal, financeiro, profissional, enfim, qualquer um que seja.
o seu propósito, qualquer que seja o seu propósito. Exato. Ele tem que ter uma essência muito forte e ele tem que estar direcionado para alguma causa específica. Você precisa querer algo a mais e fazer aquilo acontecer. Exatamente. Não tem segredo. Ô Lu, e aí você estava à frente da farmácia, e aí vou estudar nutrição. Tudo isso para você conseguir fechar esse cerco, sabe? O meu ciclo profissional, ele sempre gerou em torno de auxiliar e ajudar. Eu comecei a estudar farmácia por uma demanda necessária mesmo da empresa de não poder pagar um farmacêutico. Tá. E de eu quase fechar as portas. E isso era meados de 2007, 2008. Então, eu comecei a estudar para poder colaborar lá dentro. Comecei a gostar daquilo, porque é aquilo que eu falo, tudo que eu começo, eu me identifico com uma essência muito grande, porque eu coloco aquela essência. Sabe quando você me pergunta, você tem hoje, você é realizada? Eu me realizaria com qualquer coisa. Falando seriamente mesmo, as pessoas às vezes acham, não, ela é tão assim perfeita. Não é questão de perfeição, é questão de essencial. Eu me idealizo com qualquer coisa. Se você falar hoje, vamos apresentar um programa, eu vou e faço. Vamos cantar? Vou. Eu vou lá e vou fazer. Por quê? Porque essa doação, essa essência, ela está dentro de mim, independente do que eu tenho que fazer. De eu desafiar, né? É, a mesma coisa que eu falo pra você, Tati, a gente vai fazer uma coreografia que vai dançar. Você nunca dançou na vida, mas se você treinar, você vai fazer. Exato. Por quê? Porque você está se colocando à prova de si mesmo e você quer fazer aquilo acontecer. Então, eu vejo muito isso na relação do que eu fiz, no meu propósito. Comecei como farmacêutica, dei todo o meu amor ali dentro da farmácia, nas projeções das fórmulas, no tratamento dos pacientes, em relação à dispensação, em relação a cuidado, em relação a estar ali presente o tempo todo e mostrando que o farmacêutico não é só um dispensador de medicamento, ele é muito além disso. Tá. Fui crescendo na profissão farmacêutica até que a farmácia criou, né, em 2013, uma lei onde o farmacêutico podia prescrever medicamentos isentos de prescrição. Tá. Foi quando eu comecei a atuar frente ao paciente, comecei a atuar com o paciente diretamente, em meados de 2013. E de lá para cá eu não parei mais. E como aconteceu isso, né? Eu tive a sorte, aí foi sorte, de encontrar uma pessoa que tinha, assim, um poder de persuasão muito grande na relação de trabalho que ela tinha, e ela teve resultados maravilhosos e começou o boca a boca. E ela tinha esse boca a boca numa expansão, vamos dizer assim, de classe social grande, porque ela era gerente de conta especial. Tá. Então, as pessoas que frequentavam lá eram pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. E essas pessoas não se importavam de pagar pelo tratamento. E aí eu comecei a ofertar tudo que tinha de melhor para essa pessoa, na relação de emagrecimento, de saúde, porque eu já fazia isso como farmacêutica. E cada vez mais eu ia me especializando. Então, fiz pós-graduação de farmácia clínica, pós-graduação de fitoterapia, pós-graduação de estética avançada, fiz mestrado. E aí eu tinha um conhecimento muito grandioso que me faltava a nutrição. Porque a nutrição me dava o direito de prescrever uma dieta, porque como farmacêutica eu não podia. Então, como eu tratava saúde, e esse tratamento de saúde se levou, de uma certa forma, indiretamente para as questões de emagrecimento, porque as pessoas que me procuravam naquela época eram pessoas mais obesas, pessoas que buscavam melhorar a qualidade de vida geral, eu falei, eu preciso ser nutricionista. E aí veio a pandemia. Aí, durante a pandemia, foi quando eu resolvi estudar novamente, me tornar nutricionista. E aí foi quando eu fechei esse ciclo realmente de saúde integrativa, que é o que me faltava. Então, hoje eu cuido da parte dietoterápica, eu faço a parte de prescrição e, ao mesmo tempo, depois eu cuido da estética para que eu conserte ali a cerejinha de bolo ali da pessoa, quando tem aquela gordurinha que quer tirar, quando quer melhorar aquele derretimento da face por questões do emagrecimento. Então, eu fui atrelando tudo que eu podia para realmente me tornar uma profissional completa e entregar esse tratamento de forma completa para que a pessoa não precisasse buscar vários profissionais. Em um profissional só, ela encontrava aquilo que ela precisava dentro dessa terapia toda da medicina integrativa. Entendi, perfeito. Então, foi um trabalho que também... Realmente é uma história multifacetada. Exatamente. De tudo que eu já fiz na vida,
e se ainda me colocarem mais alguma coisa, eu vou lá e faço. Meu marido falou, você topa fazer medicina? Eu fiquei pensando. Se vai ou não. O filho tá Mas lá é isso. tentando entrar e eu tô aqui pensando se eu vou seguir carreira com o filho. Mas é sobre isso. Lu, eu acho que é engrandecedor a gente ter esses bate-papos, né? Às vezes a gente fica tão limitado em falar, putz, a gente não vai atingir muita gente, ou não, a gente atinge. E às vezes a gente recebe algumas pitadas de feedbacks que faz a gente continuar nesse caminho. Então, obrigada por esse bate-papo, obrigado pelo seu tempo, por a gente conseguir fazer em tão pouco tempo uma troca tão rica de informação, né? Sim. E de formação, muitas vezes. Sim. E para a gente terminar, eu quero te colocar uma frase, eu quero que você complete essa frase, tá? Bom, vamos lá. Então, se cada pessoa que nos ouviu hoje levar uma coisa, eu gostaria que fosse... Amor. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Você tenha muito boa sorte. Obrigada. Sou sua paciente, fechando aqui onde que a gente te encontra, onde que a gente encontra a farmácia, coloca pra gente onde que a gente consegue acessá-lo. Eu estou nas redes sociais como Instituto Luciano Ambrosino e também sou a proprietária da farmácia Nutrifármacos, que também se encontra aqui em São Caetano do Sul, na rua São Paulo, 1596, no bairro Santa Paula. E meus atendimentos são todos direcionados por lá também. Perfeito. Muito Obrigada. Eu que agradeço.